Oi, gente, bom dia! 2021 tá valendo! Bom dia, amigos! Tá valendo e começou com paralisação no transporte público. Hoje cedo, somente ônibus com ar-condicionado saíram das garagens. Foi um protesto pela volta dos cobradores dentro dos coletivos. Triplo homicídio em Santa Rosa, Cariacica. Outras vítimas ficaram baleadas. Uma delas, um homem, morreu quando entrou no bairro para buscar a mulher e filhos. Velha prática no ano novo, aglomeração nas praias, gente sem máscara, zero preocupação com a Covid. Guarapari ferveu e a polícia usou bomba de efeito moral para dispersar a multidão. Engenheiros fazem vistoria nas caixas d'água que desabaram em condomínio de Cariacica. A retirada das torres está autorizada a partir de amanhã. A esperança de voltar ao mercado de trabalho só no Espírito Santo são quase 260 mil capixabas desempregados. O TN1 foi às agências de trabalho mostrar as oportunidades neste início de semana. E ao vivo no estúdio do TN1, vamos receber o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini. Não deixe de acompanhar a entrevista. A gente já volta. Agora, 11h43, TN1 está de volta e o primeiro dia útil de 2021 começou como? Começou com paralisação no transporte público. Hoje cedo, apenas os coletivos com ar-condicionado que já rodam sem o cobrador saíram das garagens. O repórter Felipe Chicarino explica o motivo da paralisação. Felipe, os ônibus já voltaram a circular. Bom dia. Pois é, Bruna, George, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham pelo TN1, muito obrigado pela audiência de vocês. E respondendo a pergunta de vocês, a pergunta de quem está em casa, sim, essa paralisação ainda continua, aqui na região metropolitana. Então vamos contextualizar os amigos do TN. Essa paralisação ela foi organizada desde semana passada. Ainda na madrugada de hoje, coletivos foram impedidos de deixar as garagens. Apenas os ônibus com ar-condicionado e os micro-ônibus foram autorizados a sair. Essa paralisação ela foi organizada pelo Sindicato dos Rodoviários e o motivo é que eles querem a volta dos cobradores dentro dos coletivos. A gente precisa lembrar que hoje é o primeiro dia útil de janeiro e logo no primeiro dia útil já começa então com uma greve dos rodoviários, ou com uma paralisação, melhor dizendo, dos rodoviários, que acaba trazendo aí prejuízo para quem precisou sair cedo de casa, para quem precisou assumir o compromisso, quem precisou ir trabalhar, ou seja, essa paralisação logo na primeira segunda-feira de janeiro, trouxe bastante transtorno. Quem acompanhou essa manhã de transtornos foram os nossos repórteres Luciano e Alex. Acompanhem na reportagem. Ponto de ônibus cheio e Lucimara espera por um ônibus que não vem. A semana útil já começou bastante complicada para auxiliar de serviços gerais. Transcol está passando bem pouquinho e os Verdim até agora não passou nenhum e no aplicativo mostra que vai passar e não passa. Não só para ela, mas para muita gente que depende de transporte público na Grande Vitória. O terminal de Vila Velha, por exemplo, estava lotado. Na verdade, está sempre lotado, né? Mas hoje, um pouquinho mais. Multidão, poucos ônibus e seu Valdir não consegue ir ao trabalho. O pior é que voltar para casa também está complicado. Perdeu o dia de trabalho, não sei nem como é que eu vou voltar para casa. Tem que esperar o ônibus do Sorremo para ver se eu consigo voltar para casa. Na garagem de uma das empresas, vários funcionários esperando para entrar, mas os veículos só estavam saindo sem os cobradores. O movimento teve início logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Os trabalhadores compareceram aos postos de trabalho. Aqui na Grande Vitória são cerca de 4 mil cobradores, mas só que as empresas não teriam autorizado esses cobradores a saírem nos coletivos. O trabalhador chegou, está na porta da garagem, nem a sensação deu para o trabalhador. É todas as garagens, não é só essa aqui não. A MP já acabou. E aí os trabalhadores veio aqui para assumir o papel, que o governador garantiu ao Fábio Damasceno. Cadê a palavra dele? Voltou atrás? Nesse vídeo, já na madrugada, as reclamações sobre as empresas eram intensas. Tem empresa aí falando que vai pagar o cobrador em casa, tá dando férias.
Nós estamos convocando todos os cobradores para estar nas suas garagens às 4 horas da manhã, para a gente voltar ao trabalho. Quando ele senta na cadeira, a empresa mesmo não deixa o ônibus sair. Então não tem sindicato, nem mesmo os cobradores impedindo o ônibus de sair. Quem está impedindo é a própria empresa. A questão é que no meio disso tudo está o passageiro, que fica parado no ponto esperando por uma solução. Deixa o pessoal na mão, passa aqui lotado. Ó, o pessoal aqui mesmo está esperando e não passa nem o último que passou aqui, 513, 516, foi por volta de 7h15 da manhã e não passou mais. Pois é, George, Bruno, então vamos com as respostas dos órgãos responsáveis, né? A gente fala aqui da Secretaria de Mobilidade Urbana do Governo do Estado, né? Eles disseram o seguinte, que a ausência dos cobradores faz parte já do decreto emergencial expedido no ano passado, lá no começo da pandemia, né? E que ainda está em vigor por conta da Covid-19. E que estes profissionais, eles não podem, né, no caso dos cobradores, eles não podem ser demitidos e precisam ser readaptados em outros setores da empresa, né? Eles precisam fazer outras coisas, serem aproveitados de outro jeito. Já a GV Bus diz que essa paralisação ela é abusiva, né, conforme liminar já deferida pela Justiça Capixaba no dia 2 de janeiro de 2021. Inclusive, o desembargador responsável por essa liminar, ali no despacho dele, ele deixa muito claro do alto risco de contágio da Covid-19 e que, por isso, esses coletivos não deveriam parar. E em caso de descumprimento dessa liminar da Justiça Capixaba, o pagamento de multa aí está em torno de R$10 mil por dia. E a gente teve transtornos, a gente falou de transtornos, né? A CESA, por exemplo, disse que por conta das pessoas, dos profissionais que não conseguiram chegar para trabalhar, a farmácia popular, tão importante, né? Quem precisou de medicamento neste primeiro dia de janeiro, nesse primeiro dia útil, melhor dizendo, de janeiro, infelizmente deu com as portas fechadas nas farmácias populares aqui da região metropolitana. Antes de entregar para vocês aí, Bruna e George, estão só afirmando essa paralisação, de acordo com o Sindicato dos Rodoviários, continua. Então só os ônibus com ar-condicionado, por exemplo, esse que está chegando agora aqui no ponto de ônibus, ó, esse está autorizado porque sair, né, está liberado para sair por conta de já não ter cobrador mesmo. E também os ônibus menores. E o ponto de ônibus aqui, ó, que a gente sempre vê tão cheio, hoje está vazio. Vou conversar com o senhor. Tudo bem, senhor Darcy? O senhor está bem? Boa tarde. Bom dia. O senhor demorou mais de 2 horas para vir de Vila Velha aqui para Vitória? Mais de 2 horas. Demorou bastante, né? Demorou. Eu tive para terminal. O terminal não saiu mais nenhum. Terminal de construtor 4 não veio hoje nenhum para cá. Nada de ônibus no terminal? Depois foi sair um Cariacica ou não. Lá pra cima, o Mineirão da Serra lá. Obrigado, viu? Feliz ano novo pro senhor e boa sorte para que o senhor consiga chegar no seu destino. É isso aí, mais informações a gente traz ao longo do TN1. Por enquanto, a informação de momento é esta. Paralisação do sistema Transcol, só os ônibus com ar-condicionado que saem das garagens e também os ônibus menorzinhos, né, que tem aqui em Vitória, o verdinho. Tirando isso, os ônibus sem cobradores estão sendo proibidos de sair das garagens. Bruna, George, eu volto com você. Bom dia. A vida do Capixaba não começou fácil, não, neste primeiro dia útil de janeiro. Nada fácil mesmo. A gente está vendo que esse coletivo aí, que tem ar-condicionado, tem bastante gente nele, tem gente em pé, mas ainda está tranquila. Mas hoje de manhã a situação dos coletivos com ar-condicionado não estava bonito não, viu? Estavam muito lotados e eles não têm janela, as janelas não ficam abertas, então fica todo mundo aglomerado, só com aquele ar ali circulando. Um perigo para a contaminação da Covid, né? A gente vai continuar acompanhando essa situação da paralisação dos ônibus do Transcol na Grande Vitória. Gente, um homem foi agredido com um tapa no rosto e socos por policiais militares durante uma abordagem. Olha, o caso aconteceu em Piúma, no litoral sul do estado, após uma denúncia de som alto. Como é que é o nome do senhor? Filma tudo que o senhor vai pra delegacia como testemunha. Okay, seu aparelho também. Ok. Eu tô falando. Não toque em mim, por favor. Me respeite. Só um Fala lá. Que foi? A agressão deixou marcas, o braço ficou com hematomas, o ombro lesionado ainda está vermelho. Na parte interna da boca, o machucado, além de arranhões nas pernas e também nos braços. O homem agredido estava numa caminhonete com o irmão, que dirigia.
Os dois iriam a uma farmácia, mas acabaram desistindo e voltaram. E assim que chegaram na garagem, a abordagem foi feita. Quando eu estava com a minha caminhonete, já dentro da garagem, metade da caminhonete dentro da garagem, correndo o risco do portão amassado, eu percebi que encostou a minha lateral esquerda uma viatura da polícia, né? E o motorista me pedia para parar. Eu comuniquei ele, eu posso entrar e a gente conversa? O motorista, por nome de Amorim, ele me autorizou a continuar a guardar o meu veículo, certo? Só que em dado momento, eu conversando com ele à minha esquerda, eu não percebi que já tinha um policial dentro da minha garagem com a arma apontada para a gente. O homem agredido contou como foi o momento em que levou um tapa e depois socos dos PMs. Naquele momento que eu levei o tapa, eu estava só pedindo um pouco de respeito, porque eles tinham entrado no condomínio que a gente mora, que a gente foi para passar o final de semana. Então, dali, eu já senti que quando eles entraram antes da agressão do tapa no meu rosto, eles entraram com muita truculência e todo mundo esperando o tenente. Cadê o tenente? Cadê o tenente? Quando esse tenente entrou, eu senti que todo mundo já ficou alvoroçado, gritando alto, nervoso. Além dele, segundo o irmão, os policiais agrediram outros familiares. Nesse vídeo, o filho dele, de 15 anos, grava a ação. No final do vídeo, é possível ver um policial militar pegando o celular do adolescente e o vídeo é interrompido. O seu celular vai ser apreendido como testemunha. Okay. É isso aí. Eu sou de menor. Não tem importância. Não tem importância. Tô falando que o seu celular vai ser apreendido como testemunha. Acabou. Tenente, tá me machucando, tenente. Bora, rapaz. Bora. Jogaram o meu filho, pisaram na garganta dele, tá? É uma criança operada, ele falta um membro no corpo, um órgão, tá? Jogaram no chão a todo momento, só foi soco e porrada. Os irmãos foram levados algemados para a delegacia e lá disseram que foram ameaçados. O homem que conduzia a caminhonete teria sido autuado por embriaguez. Segundo ele, foi pedido para que fizesse o teste do bafômetro, mas ele encontrou irregularidades no procedimento e recusou. Ele já chegou com a biqueira encaixada, desviolada, e ele usava álcool em gel. Eu fiquei com receio de soprar e ter resquícios do álcool ali, certo? E ele imprimiu a nota de recusa, certo? E nesse meio tempo que imprime e não imprime, eu comuniquei que eu queria fazer o exame de sangue. Ele não constou em ocorrência que eu me prontifiquei a fazer o exame de sangue. Depois de uma fiança paga de mais de R$1.000 e mais 5 horas fora de casa, eles foram liberados. Os dois fizeram o exame de corpo de delito. Nós entramos em contato com a Polícia Militar, que em nota informou como teria sido a ocorrência. Uma equipe da PM estava fazendo uma ronda ali na região de Piúma quando avistou uma caminhonete com um som muito alto. Fez então a ordem de parada, mas o condutor não teria parado, não obedeceu e teria fugido. Mais tarde a polícia encontrou o condutor no veículo junto com o passageiro entrando no condomínio e então realizou a abordagem. Com relação à situação da agressão, na mesma nota, a Polícia Militar informou que já vai instaurar um procedimento para apurar esses fatos, para saber de fato mesmo o que aconteceu, mas diz que não concorda com qualquer situação que desrespeite o direito das pessoas. Os irmãos vão representar na corregedoria contra os policiais e lamentaram a ação. Eu fiquei completamente desolado, eu acho que eles não merecem usar farda. Porque a Polícia Militar não é isso. Que absurdo, hein? Olha, como o Vitor disse, a Polícia Militar informou que vai instaurar um procedimento apuratório e não compactua com atos que desrespeitem a lei em qualquer circunstância. Agora a gente atualiza a situação da pandemia aqui no Espírito Santo. São 9 novas mortes e 1.405 novos casos. Vamos acompanhar na tela, 251.649 pessoas foram infectadas desde o início da pandemia aqui no Espírito Santo. O estado tem 229.739 pacientes que conseguiram se recuperar. Já são 5.124 mortes confirmadas pela doença. Olha, a gente viu aqui, não é, que as pessoas estão aglomerando, nada diferente no fim de semana dos capixabas. Teve praia cheia, gente sem máscara e uma multidão ignorando as regras básicas para evitar o contágio pelo coronavírus. Muito complicado. Assunto para a repórter Vanessa Calmon. Vanessa, boa tarde para você.
Muito boa tarde, Bruna, boa tarde, Jorge, para todo mundo que acompanha o TN1, pois é muito complicado mesmo. As imagens chegam a ser chocantes da quantidade de gente nas praias lotadas, pessoas sem máscara, uma aglomeração tremenda, todo mundo ali curtindo, todo mundo bebendo, escutando música, e parece que todo mundo esqueceu que nós estamos vivendo uma pandemia. Então, assim, realmente nós recebemos muitas imagens, principalmente do município de Guarapari, inclusive, só lembrando, né, Guarapari ainda está no risco alto de contaminação, então é um município com alerta vermelho, e mesmo assim nós recebemos muitas imagens da virada de Ano Novo, no dia seguinte, no final de semana, as praias lotadas. A nossa repórter Manuela Machado, ela fez um VT, fez uma matéria mostrando a aglomeração na Praia do Morro, lá em Guarapari. Vamos acompanhar a matéria. Difícil conseguir um lugar na areia das praias das Castanheiras e dos Namorados, no centro de Guarapari. A orla não é tão extensa e a aglomeração era vista do início ao fim das praias. Cena que se repetiu na Praia da Cerca e também na maior praia da cidade, a Praia do Morro. Enquanto uns amigos jogavam futevôlei, outros jovens curtiam um som na areia. Curtindo praia, verão, tem que curtir, curtindo som, praia, verão, é isso mesmo. Área aberta, você acha que é menos perigoso por causa da pandemia? Ah, é menos perigoso, tá? Estamos entre amigos e tal. Eu acho melhor do que ficar em casa, trabalhei o ano todo, final do ano, férias, é hora de sair, de curtir um pouquinho na praia. Tomando as devidas precauções, tá bom. Alguns banhistas admitiram estar com medo da pandemia do coronavírus. Mesmo assim, se arriscaram. Medo a gente tem um pouquinho, né? Mas também tomamos alguns cuidados, né? Tomamos um remédio anti-Vivi, vitamina e estamos aqui, né? Pedindo aí a proteção de Deus, do Espírito Santo. Eu tomo cuidado no sentido da gente estar aqui isolado, mantendo os 2 metros de distância, tanto é que a gente está a 2 metros, mas eu estou assustada com tudo isso aqui. Difícil usar máscara na praia, né? Muito sol. No mar, outros tipos de aglomeração. Repare que na escuna quase ninguém usava máscara. Na lancha, o grupo também curtia sem proteger o rosto. Ainda vimos pessoas fazendo passeio no Banana Boat. Já este casal escolheu ficar com o filho no início da Praia do Morro, bem longe do tumulto e usando máscaras. Guarapari é conhecida como Cidade Saúde, mas está entre os 8 municípios com alto risco de contaminação pela Covid-19. A cidade tem mais de 126 mil habitantes, mas durante o verão, o número de pessoas no município aumenta praticamente 10 vezes e chega a 1 milhão de turistas. E devido à pandemia, algumas regras foram impostas pelo prefeito. Mas será que estão sendo respeitadas? Devido ao alto risco de contaminação pela Covid-19, o prefeito aqui de Guarapari, Edson Magalhães, publicou na última quarta-feira um decreto proibindo a entrada de ônibus de excursão, micro-ônibus, vans e similares. Mas somente neste terreno que fica aqui, na Praia do Morro, são 60 ônibus estacionados. Além dos ônibus de turismo, muitos carros de Minas Gerais também estavam estacionados na Praia do Morro. E outra medida adotada pelo prefeito foi proibir a abertura de bares e casas de shows até esta segunda-feira, dia 3. Apenas restaurantes podem funcionar com limite no horário de fechamento. Um novo decreto deve ser publicado essa semana após a atualização do mapa de risco no estado. Pois é, gente, olha, em relação às aglomerações em Guarapari, a Polícia Militar até interviu nessas aglomerações na madrugada, inclusive usou bombas de efeito moral para dispersar as pessoas. Aqui ao meu lado eu estou com o doutor Otílio Canuto, ele que é médico intensivista neste hospital aqui em Vila Velha. Doutor, nós acabamos de ver na matéria o comportamento das pessoas em relação às praias, né? Muita gente indo para a praia, o senhor também deve ter conhecimento dessa realidade. Então, assim, a partir desse momento, a gente sabe que não é automaticamente, né? Foi para a praia, se contaminou, estava na aglomeração, internou. Não é automático, mas isso pode sim ter efeitos na questão da internação. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde. Sim, claro que pode ter efeito, não vai ser imediato, mas a gente vai sentir o efeito disso. Daqui uns 7 a 10 dias, a gente vai ter um número aumentado de casos por conta disso. Nós estamos no meio de uma pandemia, numa fase crescente de pacientes infectados
Então, sim, a gente vai sentir reflexo disso daqui a alguns dias, ainda mais o que a gente viu lá em Guarapari. É muito sério. Pessoas muito jovens que podem contaminar muitas pessoas por conta dessa irresponsabilidade. Doutor, quanto tempo depois, mais ou menos, a pessoa pode apresentar um sintoma, essas pessoas que estiveram nessas aglomerações? O vírus, ele é muito variável. Tem pessoas que podem desenvolver logo com 3, 4 dias aí já os sintomas, mas tem outros que não vão desenvolver sintomas e podem sim infectar, e tem outros que podem ser de 7, 10 até 14 dias podem manifestar sintomas. Então essas pessoas podem infectar muitas outras pessoas no período em que não estão apresentando sintomas, né? Então é muito perigoso isso aí. Pois é, e a gente viu que na maioria, né, são jovens que estão lá curtindo e tudo mais. Esses jovens provavelmente vão voltar para casa. Então, assim, já fizeram um errado, né? Querendo ou não, indo para uma aglomeração. O que deveria ser feito agora, ao invés de voltar para casa e colocar outras pessoas em risco? Se retratar agora é muito difícil, né? Mas se você pensa em proteger alguém da sua família ou, né, mudou de ideia agora, enfim, eu acho que agora o ideal seria ficar pelo menos um período em quarentena, para ver se vai desenvolver alguns sintomas ou não. Esse período varia entre 7, 10 dias pelo menos, né? E para proteger seus próprios familiares, a si próprio e até mesmo pessoas aí na rua que trabalham com vocês. Então, eu pelo menos uns 7 a 10 dias aí ficaria em quarentena em casa por conta disso. Pois é, gente, e infelizmente essas aglomerações não foram registradas apenas no município de Guarapari. Outros municípios de norte a sul do Espírito Santo e aqui mesmo na Grande Vitória também tem registros de aglomerações. Nosso repórter Vitor Zucolotti traz todas essas informações para você na matéria que você acompanha agora. Imagens da noite deste final de semana na cidade de Saúde, Guarapari. Mas pelo que estamos vendo, a última coisa que essas pessoas estão pensando é em saúde. Na deles e na do próximo também. Olha a multidão curtindo um som na Praia do Morro. É muita gente junta, aglomerada, sem máscara. Parece que o ano acabou e com ele o coronavírus também, né? Mas não é só a areia da praia que está lotada. Os bares que funcionam na orla também estão abarrotados. Muita gente junta e sem nenhuma proteção. Todo dia a polícia tem que fazer essa intervenção por causa desse movimento aqui no início da Praia do Morro. As imagens preocupam porque Guarapari é uma cidade que está em risco alto, está vermelho no mapa, risco alto para o contágio da Covid-19. E por conta disso, o prefeito, inclusive, decretou uma ordem ali que os bares não podem funcionar, só os restaurantes até às 10 horas da noite. E a situação noturna, as aglomerações no período da noite, não ficam só em Guarapari, não. Em outras cidades do estado também foram flagradas situações que não deveriam acontecer. O Mandelão na Praia Grande foi interrompido. A praia estava tomada de gente que se dispersou com a chegada da polícia. A polícia chegou com efeito moral. Vem pro cabaré! No final, os organizadores tiveram que levar o carro de som embora. Em Colina de Laranjeiras, na Serra, como o bar estava muito cheio do lado de dentro, o jeito foi o pessoal invadir a rua mesmo. Olha aí, olha o tanto de gente. A conta cara da curtição, seja durante a noite ou de dia mesmo, vai chegar. Em breve vai ser contabilizada, computada e depois divulgada no painel da Covid-19, fazendo crescer o número de novos casos, fazendo crescer, infelizmente, o número de mortos. Pois é, a gente viu aí o Vitor finalizando a matéria falando sobre essa conta que é simples, tá, gente? Aumentando o número de infectados, aumenta também o número de pessoas que podem precisar de uma UTI para se recuperar da Covid-19. Então, doutor, a gente estava conversando agora há pouco sobre essa questão das UTIs. Mudou do início da pandemia até agora a questão da idade das pessoas que precisam de UTI para se recuperar da Covid-19? Sim, a gente hoje tem pacientes muito mais jovens internados na UTI. Antes a gente tinha 1, 2 internados, hoje chega a ser 5, 6 pacientes jovens em uma UTI. Jovens mesmo, de 24, 28 anos, não tem comorbidades, ou seja, não tem nenhum tipo de doença. Então essa doença não escolhe quem ela vai fazer a forma grave.
Então, sim, hoje a gente tem uma gama de pacientes mais jovens sendo infectados. Isso preocupa muito porque são as pessoas que estão mais na rua, são as pessoas que trabalham mais ativas e as pessoas que fazem essa aglomeração, igual foi feito em Guarapari, o que a gente viu esse final de semana. Pois é, muito complicado, né, gente? Doutor, eu agradeço muito a sua participação aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Espero que as palavras do doutor também, né, cheguem até os ouvidos das pessoas que infelizmente ainda estão promovendo aglomeração, ainda estão participando de aglomeração. Esse ainda não é o momento, gente. A gente tem sim uma luz no fim do túnel, que é a vacina, que está chegando, mas ainda ninguém aqui ainda está imunizado contra essa doença, então a gente precisa continuar se cuidando. Eu volto com vocês aí no estúdio, Bruna, George. Valeu, Vanessa. Obrigado ao doutor também por ter participado com a gente. É muito engraçado e triste, né? Ao mesmo tempo, você vê as pessoas dando entrevista, aparecendo, falando que tomaram remédio, um remedinho antes de sair, mas o remédio não serve de nada, a gente precisa da vacina, tem que tomar todos os cuidados. Como se nada tivesse acontecendo, né? Dar entrevista com a maior tranquilidade do mundo, dançando, bebendo, sem máscara, se divertindo e não pensa no amanhã, né? Nas consequências. Gente, agora a gente fala de um crime grave. Uma família foi baleada quando passava de carro pelo bairro Santa Rosa. Eles teriam ficado em meio a um tiroteio. O pai e um dos filhos morreram. Olha, o outro filho, um menino de 12 anos, levou um tiro, mas sobreviveu. Uma quarta pessoa também foi atingida e não resistiu. Os corpos ficaram caídos na entrada do bairro Santa Rosa, em Cariacica. Este vídeo, postado nas redes sociais, mostra 3 suspeitos fugindo de moto em direção ao bairro Nova Canaã. O triplo homicídio aconteceu na tarde deste sábado e deixou os moradores assustados. Ao todo, 5 pessoas foram baleadas. 2 morreram na hora e a terceira vítima chegou a ser socorrida, mas morreu logo após dar entrada no hospital. Segundo testemunhas, o homem tinha ido ao bairro. Quando chegou lá, havia toque de recolher e ele foi baleado. Ele tinha ido ao local para pegar a esposa e os filhos. Outras 2 vítimas estão internadas, entre elas um menino de apenas 12 anos de idade. Nas redes sociais, moradores afirmam que as vítimas eram inocentes. Em outro post, o compartilhamento do luto no bairro Santa Rosa. Olha, a repórter Suzy Faria fala sobre esse triplo homicídio em Santa Rosa. Olá, Suzy, boa tarde. Jorge, Bruna, esse assunto é muito triste. Na verdade, nós hoje apuramos melhor o que aconteceu e ficamos sabendo que, pelo menos até agora na nossa apuração, das 5 vítimas, 3 não tinham qualquer tipo de passagem ou envolvimento com o tráfico. Era um auxiliar de serviços gerais de 34 anos de idade, um enteado dele de 18 anos de idade e mais o filho de 12. Os 3 estavam no carro e iam para Flechal, Santa Rosa, porque eles estavam passando a virada de ano na casa da cunhada. E o pai, que é um auxiliar de serviços gerais, tinha ido em casa com esses 2 filhos para ver como é que as coisas estavam para voltar para a casa da cunhada. Mas ao fazer esse retorno, o carro deu problema, faltou combustível. E eles acabaram sendo abordados por homens que estavam ali em Flechal, que se consideram donos do bairro e queriam tirar satisfação para saber o que eles estavam fazendo ali e de onde eram. Bem, nós chegamos até a mulher e a mãe dessas vítimas e fomos lá conversar com ela. Uma história muito triste. Acompanhem agora nessa matéria. Essa mulher, mãe de 3 filhos, está desolada. Na virada do ano, perdeu o marido assassinado e teve 2 filhos, e 18 de 12 anos baleados. O fato aconteceu no sábado à tarde, em Flechal, Cariacica. Ela conversava com o marido, Paulo Sérgio Lemos dos Santos, de 34 anos, ao telefone, quando a conversa foi interrompida. E ele falou bem assim, meu carro está parado aqui porque a gasolina acabou. Aí daí eu não ouvi mais nada. Aí eu tentar ligar para ele, o telefone já da Caixa Postal. A mulher se desesperou quando ouviu os tiros. Pensei no pior, eu falei, minha sobrinha Camila, mataram, fizeram alguma coisa está acontecendo. Aí ela, calma tia, eu ia correr com o neném no colo, ela falou, não, eles vão matar você, a senhora e o neném, tô bem, vão matar a senhora e o neném. Quando eu desci correndo, encontrei o desastre todo. A primeira vítima que viu ao chegar ao local foi o filho mais velho, de 18 anos. Todo ensanguentado o braço,
a camisa cheia de sangue, a camisa furada, cheia de sangue. Eu pensei que ele estava até ferido na barriga, eu levantei a camisa dele, olhei, não era só o braço. Ele, mãe, calma, o braço só, mas estava perdendo muito sangue. O marido, Paulo, já estava morto. Outras 2 pessoas que passavam de moto pelo local também foram vítimas dos disparos e morreram. Aí que eu vi, meu esposo já estava morto. E a menina pegou e falou, tem mais 2 mortos ali, ó. Eu tão nervosa que eu estava, que eu não consegui nem ver. Paulo Sérgio planejava passar não só o Ano Novo, mas ficar até domingo na casa da cunhada, lá em Santa Rosa, para poder comemorar o aniversário dela. Mas como era responsável, veio até a casa dele aqui no bairro Mochoara e também no trabalho, para saber se todas as coisas estavam certas. E quando ele retornou para a casa da cunhada com os filhos, tudo isso aconteceu. Agora, a esposa dele vive num grande vazio, sem o marido e ainda com os 2 filhos traumatizados pelo que aconteceu. Creio porque estava ali, eles que mataram ele, fizeram isso com ele, estava ali para matar qualquer um que passasse, portanto que os 2 meninos que passaram, que eles mataram, era inocente também, igual eles, eu creio que era inocente também. Eles xingaram o meu esposo, chutaram meu esposo, mandaram meu esposo sair do carro, xingando aqueles nomes feios, sai do carro, mandou eles tudo sair do carro. Saíram do carro, que se eles não tivessem levado isso para o ponto, se eles não tivessem ido para o ponto de ônibus, tinha acontecido pior, porque os outros estavam na linha de trem, estavam mandando levar eles lá para a linha de trem, os outros, diz que estavam de metralhadora, pistola, tudo. Mas nem seu marido dizendo que não era dali, que não tinha envolvimento, que era uma pessoa que só estava indo ao local, nem assim eles deixaram? Não, porque estava ali para matar qualquer um que eles vissem na frente. Para mim acabou meu mundo. Arrancaram minha vida sem me matar. Para mim acabou tudo. Natal, Ano Novo, para mim não vai ter graça mais. Então, George e Bruna, as vítimas fatais esse auxiliar de serviços gerais aí, Paulo Sérgio Lemos dos Santos, de 34 anos, Gustavo Dias dos Santos, de 24 anos de idade, e Pedro Lucas Biasucci de Campos, de 16 anos de idade. Eles não morariam ali, estariam também andando naquela região, foram abordados por esses homens que, como eu disse antes, se sentem donos ali do local e foram os primeiros a serem atingidos. Numa guerra que ninguém entende muito bem para que serve, né? E por que esses homens estão na rua colocando o terror, como eles fizeram, matando um pai de família e ferindo outras 2 crianças, melhor, uma de 18 anos e outra de 12 anos, que está traumatizada. Nós fomos até a casa da mãe deles, até tentamos, mas a mãe disse que o menino está muito traumatizado e pouco consegue falar diante da situação que ele viveu ali naquele local. E uma situação idêntica a essa, de uma guerra sem noção alguma, de morador sendo atingido sem ter nada a ver com o tráfico, aconteceu no último sábado em Universal Viana, onde um rapaz de 18 anos de idade, que estava na rua porque foi comprar carvão para o churrasco de família, acabou sendo baleado e morto. Vocês vão ver agora na reportagem. Os tiros na parede desse comércio em Universal Viana marcaram o destino de um morador. Os disparos atingiram Edson Lourenço da Silva, de 18 anos de idade. Ele chegou a ser socorrido pelos familiares, mas morreu durante o atendimento médico. De acordo com a família, Edson veio até aqui, a distribuidora do bairro, comprar carvão. É que a família estava fazendo um churrasco e precisaram que ele viesse comprar o material. E foi nesta hora que um carro parou ali, no meio da rua, e uma pessoa atirou diversas vezes contra ele. Vocês podem ver, né? Já mostramos aqui que a parede ficou cheia de marcas. Para a família, Edson foi vítima por estar no lugar errado e na hora errada, em uma guerra que nem dele era. A guerra que, segundo essa moradora, que não quer ser identificada, arrasta para dentro pessoas que nada têm a ver com o tráfico. Uma guerra, segundo ela, entre bairros vizinhos. As pessoas estão matando assim de qualquer jeito, não quer saber se é trabalhador, se é bandido, eles querem saber, estão matando, entendeu? Só a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Preocupada, a moradora recorda que nos últimos dias, com Edson, já foram 3 mortes no bairro. E quando começa assim, ela se apega à oração. Nós temos que orar mesmo, não tem que parar não. Tem que orar e buscar que o Senhor repreender esse espírito da morte que está aqui dentro desse bairro.
O caso agora será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Viana. Bruna e George, no caso do Edson, ele já teve uma tentativa de homicídio contra ele, que foi em outubro do ano passado. De acordo com as informações que nós levantamos, ele estaria num bananal na frente da casa dele e traficantes ali do bairro Universal fizeram o quê? Esses traficantes acharam que o movimento que estava ali no mato seria de traficantes rivais que estavam tentando dar um ataque. O que aconteceu? Meteram tiro em cima desse pessoal, que eram os moradores dali, e acabaram por ferir Edson no pescoço. Mas, pelo jeito, o destino desse garoto já estava traçado, né? Infelizmente. E como nós falamos agora há pouco, uma situação que tem acontecido e se repetido em vários bairros. Aconteceu no bairro Universal, em Viana, aconteceu no bairro Romão a semana passada, aconteceu também, como nós acabamos de mostrar, em Santa Rosa, Cariacica. Aí fica a pergunta que não quer calar. Até quando moradores vão viver reféns de situação como essa? De pessoas que com uma arma na cintura amedrontam todo mundo e atiram em quem querem, sem se importar quem são. Como o caso do Paulo Sérgio, pai de família que morreu indo se divertir. E os dois filhos, o enteado e o filho, que por pouco não viram vítimas dessa cruel violência que nós estamos vendo. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Suzy, pelas informações. Quanta tristeza, né, para essas duas famílias de Cariacica e Viana. A polícia está investigando esses casos e a gente fica aguardando uma resposta, né, das investigações, porque é um absurdo realmente, duas famílias sofrendo nesse início de ano, casos tão graves, inocentes mortos. Olha, o TN1 faz um rápido intervalo e na volta você vai ver. Artesão é encontrado morto dentro de casa em Vitória. A suspeita de latrocínio. Engenheiros fazem vistoria em caixas d'água que desabaram em condomínio em Cariacica. As torres já podem ser retiradas. 2021 começou para valer. A busca por um emprego também. O TN1 fala de oportunidades no mercado de trabalho capixaba. Não sai daí não, que a gente volta rapidinho. Olha, a gente está vendo aí um fim de semana violento. No bairro Caratuíra, em Vitória, um artesão foi encontrado morto dentro de casa. O caso está sendo investigado como latrocínio, roubo seguido de morte. Vizinhos viram um colega da vítima deixando o local com carro e objetos do artesão. O artista plástico e artesão Kleber Wilton Nery Nascimento, de 58 anos, foi encontrado morto dentro de casa no final da manhã deste sábado. Câmeras podem ter flagrado o criminoso no local. A vítima morava há 22 anos nessa casa, que fica na rua Braz Rubim, no bairro Caratuíra, em Vitória. Segundo testemunhas, o suspeito chegou com a vítima horas antes do crime e teria vindo para fazer manutenção na residência. Depois do crime, a polícia foi acionada e, quando chegou, encontrou Kleber deitado no quarto, enrolado com lençol, com as pernas amarradas e enforcado com um fio de celular. O suspeito, de acordo com familiares, levou o carro da vítima, TV, ferramentas e vários objetos da residência. Carlos era irmão de Kleber. A primeira informação que chegou para ele foi que o assassino seria colega do artesão. Teve um colega dele lá na casa, passou a noite lá. E de manhã saiu com o carro dele, né? Com tudo dentro e os vizinhos, acho que ele vendia alguma coisa também, né? Aí saiu com o carro. O carro roubado, né? Um roubo seguido de morte. Essa vizinha, que preferiu não mostrar o rosto, ficou surpresa com o assassinato de Kleber. O policial e o rapaz que mora ali subiram, botaram uma escada, pularam lá e olharam. Ele está com lençol em cima e ele não falou para ela que estava sujo, o chão estava sujo de sangue. Kleber estava separado da esposa há 5 anos, período que morou sozinho no bairro. O casal teve um filho que está com 18 anos. Nas redes sociais, o artesão também compartilhava alguns trabalhos. Chegou a postar esse texto que diz: "Sejamos livres da maldade que assombra". O artesão acabou vítima da violência. A princípio, a polícia trabalha com um crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Para os amigos, fica a imagem de um homem alegre e de bem com a vida. É sociável, é formado advogado, muitos amigos, e eu não sei que chegou a essa tragédia. Olha, até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para não atrapalhar
a apuração dos fatos. Bandidos arrombam loja em Jardim da Penha, em Vitória. O criminoso força a porta da perfumaria, consegue abrir um buraco na grade e invade o local. Ele volta com uma caixa e começa a pegar os produtos. Depois joga um pano no chão e também coloca vários perfumes. Um outro suspeito entra no local, vai no caixa, depois pega uma mochila da loja e também faz a limpa nas prateleiras. Um absurdo, né? Quem tiver informações, ligue para o Disque Denúncia 181. Vamos falar agora da queda das 2 torres de água no condomínio São Roque, em Cariacica. Hoje, engenheiros foram até o local fazer uma perícia. 16 famílias que moravam nos prédios atingidos continuam fora dos apartamentos, mas quem está no local reclama da qualidade da água oferecida. Engenheiros de São Paulo, contratados pela empresa responsável pela instalação das torres, estiveram no condomínio São Roque hoje pela manhã. Eles analisaram os reservatórios e a perícia fica pronta em até 30 dias. Por enquanto, ainda é cedo para dizer as causas do acidente, mas a partir de amanhã já estaria autorizada a retirada das torres do local. Sobre os prédios atingidos, uma vistoria preliminar feita pela construtora não teria apontado danos estruturais. Por isso, assim que as torres forem retiradas, a expectativa é do início dos reparos nos blocos. Por enquanto, as 16 famílias que moravam nos prédios que foram atingidos pelas torres continuam fora de suas casas. Algumas estão hospedadas em um hotel que foi disponibilizado pela empresa responsável pelas obras e outras estão na casa de parentes. O abastecimento de água do condomínio continua suspenso. 2 reservatórios de água foram colocados nos condomínios para os moradores. Eles têm que buscar a água aqui e levar para os apartamentos. A rotina está sendo assim, a gente pegando água, vindo embaixo e pegando água, baldeando para cima. Eu moro no quinto andar, ali no 10, no quinto andar, e a gente baldeia. Eu, meu esposo, meu filho. E aí você sobe com quantos baldes mais ou menos por dia? Meu esposo e eu, meu esposo sobe com 2, eu subo com 1, meu filho sobe com 2. E a gente estamos aí, né, esperando a boa vontade dele e de Deus. A Carla tem asma e para subir e descer com os baldes ela tem que usar bombinha. Além disso, ela conta que a água tem feito mal aos moradores. Está complicado porque a gente tem que ficar carregando esses baldes. Eu mesmo moro no 4º andar. Aí eu tenho que pegar de um lado, meu filho pega do outro, ou eu pego de um lado, meu namorado pega do outro e vai embora. E outra, essa água está fazendo mal. Porque a minha vizinha ficou de cama, foi levantar hoje porque ela não aguentava ontem de tanta diarreia. As crianças tudo passando mal ontem, 2 foram para o hospital. Os moradores não veem a hora do abastecimento voltar ao normal. Segundo a empresa responsável pelas obras, hoje iniciaram a compra dos materiais necessários para a instalação de caixas d'água individuais para cada bloco. E a expectativa é de que as obras comecem nos próximos dias. A situação está assim há 5 dias, desde a queda das torres de água na manhã da última quarta-feira. O empresário Juscelino Roncon fazia reparos em uma das torres no momento do acidente e acabou morrendo. Não resistiu aos ferimentos. Os moradores estão traumatizados. Eu mesmo fiquei com trauma, não queria nem dormir aqui. Eu fiquei dormindo lá na casa da minha irmã. Fiquei 2 noites lá com ela, mas depois eu chamei por Deus e voltei para minha casa, né? Foi Deus que me deu isso aqui, então eu tenho que vir para dentro da minha casa. Olha, em relação à qualidade da água, a Cobre Engenharia disse que mesmo estando de posse de todos os certificados e laudos da empresa contratada que garantem a qualidade da água potável, solicitou que a empresa que fornece a água faça uma limpeza das caixas d'água provisórias e após esta limpeza irá fazer o reabastecimento para a utilização dos moradores. E a previsão é que amanhã as torres sejam retiradas para que se iniciem os trabalhos de reparo dos prédios atingidos. Está em busca de um emprego? Esse pode ser o melhor momento para você conquistar a sua vaga. Pois é, início de ano é assim. Por causa da pandemia e nessa época de verão, a procura nos cines da Grande Vitória diminui. E aí fica em vantagem quem corre atrás. Quadro de vagas de emprego vazio. Cadeiras de espera também vazias. Ué, 2021 ainda não começou? É claro que começou, assim como acabou 2020, com o atendimento nas agências voltadas ao trabalhador, feito apenas pela internet.
Ou seja, o caminho para aquela tão sonhada vaga de trabalho continua sendo com a ajuda da internet. Estamos com mais de 200 vagas essa semana e digo mais, um momento muito oportuno e importante, que é o mês de janeiro, para que as pessoas consigam uma vaga de emprego. O trabalho formal é um dos desejos mais angustiantes para 2021 de quem está fora do mercado. Só no Espírito Santo são quase 260 mil capixabas desempregados. O pior número desde maio, o auge de demissões provocadas pela pandemia. Treta que fica ainda mais pesada quando a gente lembra que a última parcela do auxílio emergencial foi paga no final de dezembro e de que não existe previsão para continuar. Mas não tem outro jeito. No primeiro dia útil do ano, é preciso encarar, com o currículo entre os dentes. Voltar com todo o ânimo possível. Não dá para ficar no sofá esperando as coisas caírem do céu. Monta um bom planejamento, deixa o seu currículo atualizado, esteja preparado para uma entrevista, começa a procurar nas redes sociais, na internet, oportunidades. Deixe claro para a sua rede de contatos, o seu network serve para isso, que você está buscando oportunidades, as pessoas podem te ajudar sim. Uma realidade que se repete nas agências do trabalhador. Tem menos gente procurando emprego nos primeiros dias do ano, o que diminui a concorrência. As empresas continuam demandando e as pessoas acham que não tem vagas nessa época. Pelo contrário, eles vão encontrar até menos concorrência para poder se candidatar a essas vagas de emprego. Tem para vendedor, motorista, auxiliar de serviços gerais, adolescente e aprendiz, entre outras vagas. Independente do lugar que você irá buscar essa vaga, não se esqueça de algo que muitos candidatos não dão o devido valor e peso. Você é o responsável pela sua imagem. Cuidado com as fotos no Insta e os textões no Face. O currículo não é só aquilo que está no papel. A imagem que você passa nas suas redes sociais fala muito de você, da sua personalidade, do seu comportamento. Utilize de forma favorável, mostrando os seus conhecimentos, mostrando a sua postura. Use a seu favor. Use suas comunidades para falar de você e para que elas ajudem. Ótimas dicas, hein? E olha, por conta da pandemia, os cines estão com atendimentos diferenciados. Por enquanto, só o Cine da Serra está com atendimento presencial. Nos demais, o ideal é dar uma olhada nos sites das prefeituras para ver as vagas disponíveis. Lembrando que, como as equipes dos novos prefeitos assumiram agora, ainda estão adequando o atendimento. Mas em breve vai estar tudo normalizado. E o TN1 tem um recadinho para você. Tudo fica muito mais gostoso quando você usa o leite da Mari. Quem compra sabe que ele é o mais gostoso, forte e saudável, bom para toda a família. Leite da Mari é um produto capixaba com a qualidade e procedência que você pode confiar. Com o leite da Mari, seu café da manhã fica muito mais gostoso, suas receitas ficam muito mais saborosas, seu lanche fica muito mais nutritivo. Com o da Mari, tudo fica mais gostoso. Olha só o perigo na ES 261, região noroeste capixaba. O trecho fica entre Itaguaçu e Itarana. As fotos enviadas por um amigo do TN mostram que o asfalto está por um tris. Uma enorme cratera foi aberta e, aos poucos, engole a pista. Pois é, um perigo danado, são 2 buracos. As fotos mostram terra descendo até a rodovia. Com as chuvas de verão, o trecho pode ficar ainda mais arriscado para os motoristas que usam ali a estrada. No local, até há sinalização, mas precisa de reparos urgentes. Nós entramos em contato com o DER, mas ainda não tivemos retorno. Fica aí, então, o nosso pedido de atenção ao trecho. E você também pode enviar sua denúncia para o TN1, viu? Nosso WhatsApp já vai aparecer aí na sua tela. Sua participação é muito essencial e deixa o TN muito mais interativo. Mande aí seu vídeo, sua foto para o 997922530. E a seguir, fábrica pega fogo no bairro Andorinhas, em Vitória. Todo o estoque foi queimado. A gente já volta. Uma fábrica pegou fogo no bairro Andorinhas, em Vitória, e todo o estoque foi queimado. O incêndio teria começado no apartamento vizinho. Chamas enormes e uma coluna de fumaça imensa que dava para ver de longe. Agora lá em Andorinhas, olha isso. A casa pegou fogo, ali perto da escola, tem muita gente gritando. O incêndio aconteceu no último andar de um prédio no bairro Andorinhas, em Vitória.
No local funcionava uma empresa de construção e reforma de móveis de escritório. O proprietário, o Rodrigo, tem a pequena fábrica há 20 anos. Ele entrou em desespero quando viu 2 décadas de trabalho serem destruídas em poucos minutos. Um patrimônio que você há tantos anos construiu para ser destruído uma chama de fogo, uma tocha de fogo. É muito triste, é difícil, difícil. Nesse momento então que a gente está atravessando, entendeu? Lutando muito com essa pandemia, não tem sido fácil para ninguém. Ele perdeu tudo. Assim que o fogo começou, por volta de 8 da manhã, os vizinhos agiram rápido para ajudar. Se não fosse o apoio e a mobilização de todo mundo, o estrago teria sido muito pior. A gente abriu os portões da escola Isaura Marques da Silva e disponibilizamos todos os extintores que os moradores pediram. E foi isso que deu o primeiro socorro ali. Os bombeiros foram acionados e a Defesa Civil de Vitória esteve no local para avaliar os danos e nos disse que a estrutura do prédio não tem risco. Ninguém ficou ferido. O fogo teve início num apartamento que fica no andar embaixo da empresa. O fogo começou numa botija de gás. Logo aqui ao lado da escada, havia um varal com algumas roupas estendidas e uma placa de plástico. As chamas acabaram atingindo e subindo também, pegaram em alguns móveis que estavam aqui, prontos para reforma. Em pouco tempo, o fogo se espalhou e o incêndio tomou conta da fábrica de Rodrigo, que até agora acabou nem calculando o prejuízo. Não tive cabeça para poder calcular. Na verdade, eu acordei com esse susto quando o funcionário chegou, batendo na minha porta, dizendo está pegando fogo, pegando fogo. Quando a gente chegou para tentar ver o que poderia ser feito, já estava tudo em chamas aí, só veio a ajuda dos bombeiros, a ajuda dos amigos, que incessantemente, exaustivamente lutaram. Eu sou um homem muito grato, porque meus vizinhos, meus amigos lutaram em favor da minha causa. Muita fumaça, né? O Corpo de Bombeiros diz que até o momento não houve solicitação de perícia. E a segunda-feira segue com tempo nublado e chuva a qualquer hora do dia em todo o Espírito Santo. A Grande Vitória amanheceu com tempo chuvoso, o clima permanece ameno. Em Vitória, a temperatura mínima de 23 graus e máxima de 27 graus. Agora uma cena bonita de ver na praia da Ponta da Fruta, em Vila Velha. Olha só, foi nesse fim de semana, dia de sol, muito calor e boa pescaria. Olha aí o resultado da puxada de rede. O cardume fez a alegria de banhistas e pescadores. Teve gente que levou peixe fresquinho para casa. Que maravilha, né? Pescaria farta. As imagens foram feitas pelo nosso colega, o cinegrafista Antônio Cosme, que curtia as belezas do balneário. Belas imagens. Ah, esse peixe, hein, gente, na minha panela de barro, hein? Que delícia! Antônio Cosme sempre fazendo ótimas imagens, né? E olha só, pessoal, no início do jornal a gente anunciou aqui uma entrevista com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, mas ele estava numa reunião, aliás, né, o primeiro dia dele oficialmente aqui trabalhando, né, e não se atrasou, está chegando agora há pouco, então não vai dar tempo da gente exibir. Mas a gente vai gravar com ele e amanhã você vê a entrevista completa. Tá combinado então, gente, hora de encerrar o jornal, a gente fica por aqui. Eu te espero hoje no TN2. E a gente espera amanhã, tá? 20 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal e pela companhia de sempre. Beijo, tchau, tchau.